À la ville, avec le bruit des rues, le bourdonnement des théâtres et les clartés du bal, elles avaient des existences où le cœur s'y dilate, où le sens s'épanouisse. Mais elle, Emma, sa vie était froide comme un grenier dont la lucarne est un or. Et la nuit, araignée silencieuse, filait sa toile d'un ombre a tous les coins de son cœur. É isso que nós vamos encontrar sobre a nossa grande Emma Bovary aqui no momento dessa história. Mas de onde eu deixei vocês até esse momento, muita coisa vai acontecer. Então vem comigo nesse vídeo 3 do nosso clube de leitura, Madame Bovary, do grande Gustave Flaubert. Eu deixei vocês no vídeo 2 com então o sim da Emma para o Charles e o casamento começou a ser organizado. Mas na verdade ele só deveria se realizar quando completasse 1 ano da viuvez do Charles. Depois disso, os preparativos iriam começar a ser feitos, mas a Emma já tinha sonhos nessa época. Ela queria se casar durante a noite, à luz de velas, com rosas diferentes. Ela queria um estilo diferente, uma estética totalmente diferente do padrão, do bolso do pai dela e do Charles, e também muito diferente daquela vida campesina. Então o casamento acabou ocorrendo na propriedade Berthaud, na fazenda do pai da Emma. Nessa passagem, o Flaubert faz uma descrição bem pormenorizada e bem irônica daquelas pessoas. Então ele fala do comportamento dos camponeses, dos empregados, fala do comportamento ivronho dos bêbados da família, fala sobre o tipo de assunto, o tipo de observação que as pessoas faziam umas das outras. Então aqui tem uma antropologia da época muito interessante. E tenho certeza que na época quem leu esse livro deve ter se reconhecido aqui, ou deve ter reconhecido uma cidadezinha em particular. Esse casamento é um típico casamento cuja celebração, cuja festa mesmo dura muitos dias. Aqui, nesse caso, durou cerca de 2 a 3 dias. Os convidados dormiam, acordavam, bebiam, se curavam de ressacas e voltavam a comer, então era uma grande bagunça. 2 dias depois, o pai da Emma emprestou uma carruagem e acompanhou os dois até a porta da propriedade, e de lá eles foram para Tostes. Como o Charles era médico, eles não fizeram nenhum tipo de lua de mel ou nenhum tipo de viagem, por mais curta que fosse. Eles foram direto para casa e o Charles estava muito contente, porque a Emma era muito bonita. No início ela se ocupava das coisas da casa, ela começou a se apropriar daquela propriedade. Mas o Flaubert descreve de uma forma muito incrível a forma como a Emma chega na casa. O buquê de casamento da primeira mulher do Charles ainda tá lá. Quer dizer, o Charles nem se tocou que tinha que tirar aquilo, nem a empregada. E várias coisas ali lembravam aquela velha defunta. Mesmo que a Emma não a conhecesse, ela consegue ali imaginar coisas e hábitos que tinham tudo a ver com a forma como aquela mulher tinha preparado a casa. Claro, era a casa dela, da primeira Madame Bovary. Isso foi deixando a Emma um pouco incomodada e ela se esforçou nos primeiros meses para fazer grandes mudanças na casa. Ela quis trocar toda a decoração, os papéis de parede. E aí vocês já podem começar a imaginar, mas será que isso tudo é necessário? Mas ao mesmo tempo, será que a gente já pode começar a identificar ali na Emma uma sementinha disso que vai desabrochar depois? Será que ela só não queria se livrar das lembranças da defunta? Eu acho que naquele momento ela só queria realmente ser feliz. Ela estava apostando nesse casamento. Mas até que ponto o que ela esperava do casamento era realmente condizente com a realidade? Nessa passagem do livro, existe também o retorno ao passado, à pré-adolescência e adolescência da Emma. Ela foi levada para um convento pelos pais e lá ela começou então a estudar e a seguir uma espécie de formação para fazer os seus votos religiosos.
E no início ela adorou aquilo tudo. Ela se interessava pela vida dos mártires, ela se interessava pela vida de religiosos que se sacrificavam, se autoflagelavam. Ela gostava de prestar atenção nos quadros de Cristo ou nos quadros de santos cujo coração tinha sido flechado. Então, essa estética da paixão religiosa era alguma coisa que tomava Emma como se fosse uma bruma de entorpecimento. Ela ficava inebriada por aquilo tudo. E não exatamente porque ela visasse algum tipo de superação na direção da religião, mas porque aquilo tudo que ela via, aquilo tudo que ela escutava, remetia a uma paixão que já existia dentro dela, sem que ela pudesse saber. Ela estava mais interessada na paixão, nos sentimentos, do que nas paisagens. Isso Flaubert vai dizer aqui. Então, encantada pela vida da Jeanne d'Arc, da Joana d'Arc, da Mary Stuart e de vários outros mártires, da Heloísa, do Abelardo, ela vai ficar completamente encantada com tudo isso, mas ela também vai ser uma excelente aluna. Ela vai responder as perguntas mais difíceis e vai seguir toda aquela disciplina como alguma coisa que era exigida dela. E ela vai então convocar, ela vai reunir toda a paixão, todo aquele sentimento de arrebatamento que a religião pode provocar para se dedicar àqueles primeiros anos, primeiros meses no convento. Quando a mãe morreu, ela escreveu uma carta muito fúnebre para o pai. E o pai mandou que a trouxessem de volta para a propriedade Berthaud. Essa carta trazia tudo o que a Emma pensava ou acreditava pensar sobre a instabilidade da vida, sobre tudo que não tinha remédio, as coisas para as quais não havia solução. E ela finalizava a carta pedindo que ela fosse mais tarde enterrada no mesmo túmulo que a mãe dela. Ela passou um tempo então na fazenda com o pai e então retornou ao convento. Mas quando ela retornou, as freiras que antes pareciam bastante convictas da dedicação da Emma, da profissão de fé que ela fazia, essas freiras que ficaram tão fascinadas com o conhecimento e com o comportamento da Emma, começaram a achar que ela já não servia tanto para coisa. Ela fugia à disciplina, ela já não se comportava do mesmo modo, ela era fugidia, não tinha mais aquele comportamento de rebanho, né, de seguir a onda do sentimento religioso. Então a Emma volta para a fazenda. E lá então as coisas vão começar a transcorrer até nós chegarmos àquele iniciozinho em que o pai dela tem uma fratura e o Charles entra na sua vida. Voltando ao primeiro tempo de vida de casada da Emma, no início ela era então alguém que procurou se apropriar daquela casa e ela até mesmo cobrava as consultas dos pacientes do Charles. Mas o Flaubert diz que ela cobrava de uma forma muito educada, de maneira que aquilo nem parecia a cobrança de uma consulta. Ela decorava a casa, preparava o jantar, gostava de conversar com o Charles, e o Charles se sentia cada vez mais pândego, mais feliz, mais insuflado pelo amor daquela bela mulher que ao mesmo tempo era uma boa dona de casa. Uma coisa bem interessante que o Flaubert comenta é que a Emma sempre gostou de ler. Mas é aquela pessoa que lê e se transporta para dentro do livro e que ao final da leitura ela espera que toda aquela realidade que o livro traz, essa realidade imaginada, seja uma realidade encontrada na vida real. E não é isso que acontece. Então a Emma ficava lendo, postada à janela, a imaginação assim flutuando, como se ela esperasse vir do horizonte aquilo que ela tinha lido nos livros. E ela achava que a vida verdadeira não era aquela que ela estava vivendo. Ela achava que tinha que ter algo mais. Ela achava que o homem tinha que ensinar alguma coisa à mulher. O marido devia ser mais apaixonado, culto, devia ter mais ambição. E o Charles não tinha nada disso. Ele não sabia conversar sobre nada interessante. Ele não tinha muitas aspirações artísticas e sequer profissionais. Então isso foi começando a deixar a Emma um pouco chateada.
E ela então sonhava com a vida verdadeira, a vida que ia chegar de repente. E ela se perguntava, ai meu Deus, para que eu fui me casar? E ficava tentando imaginar um acontecimento, alguma coisa que pudesse repentinamente tirá-la daquela vida ali modorrenta, chata com o Charles. É como se os deuses escutassem os lamentos da Emma, as lamúrias, e o Charles vai ter um paciente, o Marquês de Andervilliers. Ele é um marquês dono de uma propriedade que fica em Vaubyessard. E a Emma e o Charles vão então ser convidados para passar uma noite como convidados especiais do Marquês e da família dele. Antes disso, nós vamos conhecer também as relações entre a Madame Bovary-Mère e a Emma. Elas não se gostam, evidentemente, mas procuram tecer ali uma boa relação, pelo menos na frente do Charles, e pelo menos no curto período em que a mãe do Charles está ali. O interessante é que a mãe do Charles já percebe que a Emma gasta muito dinheiro, ela faz um gaspiagem total, quer dizer, ela gasta tudo o que pode e o que não pode, ela esbanja, gosta de ter sempre muita lenha, gosta de ter muitas velas na casa, muita iluminação, ela gosta de servir iguarias, ela gosta de confiture, de tudo que é refinado, tudo que lembra riqueza, beleza. Então ela associa a ternura, os bons sentimentos a essa estética da riqueza, do esbanjar. Para ela tudo isso está muito ligado. Então todos os sentimentos de ternura, de amor, só afloram nela diante dessas situações em que ela degusta um pouco dessa vida nobre, dessa vida rica, dessa vida de marquesa, que no entanto ela não tem. E aqui nós chegamos à primeira parte do vídeo, quando eu li para vocês um trechinho do que a Emma pensava depois de voltar desse baile no castelo. Ela estava bem triste. Quando passava uma semana, ela lembrava: ah, il y a 8 jours, j'étais là-bas dans le bal. Então ela ficava pensando, a cada semana era uma curva no tempo que a distanciava daquele acontecimento fenomenal, daquela baita experiência que ela teve no castelo. Dançando e percebendo as intrigas, ela surpreende um flerte, uma troca de bilhetes de uma mulher e de um outro homem. Certamente eles eram casados com outras pessoas, estavam ali numa troca extraconjugal. Então ela surpreende isso e passa a sonhar com esse terreno de possibilidades que, no entanto, ela não tem, já que ela vive em Tostes, numa cidade onde nada acontece. E ela começa a ficar doente, começa a ficar deprimida, começa a ter instabilidades de humor, começa a gritar, ficar irritada. E certos dias ela bebe bastante vinagre para tentar emagrecer. Enquanto isso ela vê o marido dela engordando, comendo, como se ele fosse um boi que trabalhasse, seguisse na carroça, chafurdasse ali na lama, fosse bater o ponto com os pacientes, voltasse para casa, se entupisse de comida, doce, vinhos, deitasse na cama e roncasse. É assim que ela vê o Charles, é assim que o Flaubert nos faz ver o Charles da Emma. Nessa primeira parte, não se surpreendam, porque nada além disso vai acontecer. Mas o Flaubert ele é muito cauteloso, ele vai preparando o terreno. A cada 15 páginas em que ele, por exemplo, descreve todos os sentimentos e as impressões da Emma nesse baile no castelo, é uma forma dele mostrar como tudo vai acontecer, como esses sentimentos vão crescendo dentro dela, como é a formação subjetiva dela, o que vai se criando dentro dela e como isso vai alçando o voo. O Flaubert tem muita paciência, ele não tem a menor pressa de fundamentar bem quem é essa personagem, quem é essa mulher e como ela está se construindo aqui diante dos nossos olhos. Então, são 4 páginas dedicadas a todas as observações sobre o casamento dela com Charles e são cerca de 15 páginas em que o Flaubert descreve a experiência dela no baile e tudo que ela veio sentindo, o degringolar dessa depressão, dessa tristeza, desse sentimento de profunda injustiça
que ela sofria por não poder então participar dessa vida superior, dessa vida verdadeira, dessa vida nobre. Então, no fim dessa primeira parte, nós vamos chegar ao momento em que a Emma está afundada numa depressão e numa irritabilidade terríveis. O Charlie a leva para se consultar com o mestre dele e esse mestre médico diz que ela está sofrendo de uma doença nervosa e por isso o melhor caminho seria uma mudança de ares. Então o Charles vai escrever para a cidade de Yonville-Abbé, se chama assim Abbé porque existia ali naquela cidade uma antiga abadia, e ele vai então se informar sobre o cargo de médico que foi recentemente abandonado por um refugiado polonês. E ele vai então se candidatar e vai começar a preparar, a se organizar para a grande mudança. E quando eles partem de Tosta, na primavera daquele ano, a Emma Bovary já está grávida. E aqui nós terminamos então a nossa primeira parte. Estamos no vídeo 3 e no próximo vídeo eu vou trazer então as aventuras da Emma e do Charles na cidade de Yonville. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar um like aqui pra mim, de compartilhar com seus amigos e eu vejo vocês no próximo Ali nos Livros. Tchau!